Vai, beleza, valeu. Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos montar aqui o nosso gabarito, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Bom, hoje eu quero saber se vocês compraram a tal da joia, né? Segunda-feira, né? Eu dei a sugestão, né? Melhor do que comprar a boia, né? Quem comprou a boia deve ter dormido na casinha do cachorro, né? Vamos lá, começa na 293 hoje. E nós vamos, porque eu já tinha corrigido na aula passada a 291 e 292. Aí nós vamos até a 305. Eu vou botar aqui a 291 e 292. E aí eu ponho só aqui a resposta. Que aí fica inteiro, né? Era a Assembleia e a outra era Chapéu, Coronéis, AIC, então. AIC. Aí a gente parte da 293 aí. Pronto, boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos à correção então. Na 293, né, diz assim, identifique a sobreacentuação, tá? Quem não estava aí na aula passada, então a atividade hoje é sobre acentuação. Hoje a gente vai falar mais tarde um pouquinho de verbos, né, depois da correção. Vamos lá então, identifique a alternativa em que um dos vocábulos, segundo o acordo ortográfico, recebeu indevidamente acento gráfico. Então tem uma das palavras que é um dos vocábulos, ou seja, uma das palavras, só uma. Cada letra tem um grupo de 3 palavras, né? Mas no caso uma, né, desses grupos aí, ela está indevidamente acentuada. E qual que seria a letra e qual que seria a palavra? Porque aqui, né, a gente marca a letra, mas diz qual foi, né? E aí, o que vocês colocaram? Céu, réu, véu, mói, herói, joia, chapéu, ilhéu, incréu, anéis, fiéis, réis, anzóis, faróis e lençóis. Vocês marcaram A, B, C, D ou E? Acharam aí? O professor Elton pediu para avisar que amanhã vai ter aula com o professor Ailton, tá? Amanhã e sexta, né? Aula aí da área de direito, né? O professor Edson não está mais, mas o professor Ailton vai dar continuidade aí, tá bom? Então amanhã aula normal, sexta-feira também vai ter aula, mas aí o professor deve confirmar aí com vocês, tá? E aí, o que vocês colocaram então na 293? Ninguém fez? Ah, joia, né, Araújo? Eu dei a dica na aula passada, né? Porque para você memorizar a regrinha, você tem que lembrar que são paroxítonas em E e OI. Então é só pensar assim, ó, tive uma ideia, né? A ideia que tinha acento não tem mais, tive uma ideia, vou comprar uma joia, né? Para minha esposa, para minha namorada, para minha companheira, enfim. Então, tive uma ideia, vou comprar uma joia. Então, todos os dois perderam acento, eles eram acentuados, tanto ideia quanto joia. Então, o O e o E perderam acento. Aí eu dei a sugestão, mas se tivesse muito caro era para comprar boia. Mas eu falei, ó, não é aconselhável, porque senão você pode dormir na casinha do cachorro, né? Então, é melhor comprar a joia, deixei aí a sugestão, né? Enfim. Então, a joia aí perdeu o acento. Herói
tem acento. Heróico que não, ó. Heróico. Tá vendo? Porque é paroxítona. Lembra? De trás para frente. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Agora, o herói, ele é oxítona. Oxítona, paroxítona. Então, a paroxítona não perde o acento, mas a oxítona não perde, mas a paroxítona perdeu. Embora tenha o mesmo som, são coisas que mexeram, que não faz muito sentido, mas paciência, né? Herói, heróico, tem o mesmo som. E um perdeu o acento, o outro não. Esse aqui só perdeu porque é paroxítona. Então, está na sílaba, né, anterior aqui, na penúltima. A tônica, então não tem mais acento. Então, muito bem. A imói também é oxítona, assim como herói, então mantém o acento. Agora, o jóia não. Aí é jóia, aí perde o acento. Então, letra B. Vamos a 294. Todos os períodos abaixo estão mal acentuados. Menos, ou seja, tem um aí que, né, tá ok. Então, vamos ver, ó. A prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste na personificação, olha ainda, estamos tendo aula aí de figura de linguagem, né? Personificação de seres inanimados, atribuindo-lhes características humanas, tais como sentimentos e sensações. Aí, nós temos a B. Se estivesse com boas ideias, faria crônica. C. Ele discorda de você, mas eu a apoio. D. Esta forma de bolo é muito bonita. Mamãe comprou uma boia nova para minha aula de natação. E aí, o que vocês marcaram? Todos os períodos estão mal acentuados, menos um, só tem uma frase correta aí, por causa do acento. E qual seria a letra? A, B, C, D ou E? Alguém arrisca? Tem que procurar uma palavrinha aí mal acentuada no meio dessa frase toda. Nobody? A questão boa, né? Para a prova essa daí. Ó, prosopopeia é o caso do ideia, tá vendo? Ideia, prosopopeia, é o mesmo caso. Então, prosopopeia não poderia ter o acento. Mas a gente está procurando a correta, né? Então, essa aí não nos interessa, porque ele fala que todos os períodos abaixo estão mal acentuados. Menos, então estou procurando o período certo. Prosopopeia já está errado, então A não dá. Eita, o pessoal aí está dividido. Tem A, C e D. Vamos ver na B se tem alguma palavra aí que está de forma errada. Se estivesse com boas ideias, faria a crônica. Aqui também, ideia, prosopopeia, né, tem a mesma estrutura aí de paroxítona em ditongo E. Lembra? E O, ideia e boia, joia, né? Perderam o acento. Então, ideia, joia, ó, são paroxítonas, está na penúltima. Então, prosopopeia e ideia, né, as duas aí estão acentuadas, então não é o que a gente quer. Nós estamos procurando aí alguma, né, que esteja correta. C. Ele discorda de você, mas eu a apoio, né? Apoio. Né, ó, joia, boia, apoio. Tá vendo? Perdeu. Tinha o acento diferencial. Antes você conseguia saber se era apoio ou se era apoio, né? Por causa do acento. Agora, vocês só vão saber se é apoio ou apoio no contexto, né? Então, ela discorda de você, mas eu a apoio ou eu a apoio? Eu apoio, né? Então, o apoio que ele me deu ou o apoio que ele me deu?
né, o apoio que ele me deu. Então, você só vai conseguir saber se apoio ou apoio dentro do contexto. Ó, ele para abastecer. Ele para abastecer. Esse para antes tinha acento. Ele para do verbo parar. Para a preposição. Então, ele para abastecer. Era mais fácil você identificar, né, que esse é verbo e esse é preposição. Agora, tá tudo igual. Né? Perdeu o acento diferencial. Então, a gente tem que ficar ligado. Então, na letra C, o apoio também está errado, porque não poderia ter o acento. Vamos ver se é a D. Esta forma de bolo é muito bonita. Forma é facultativo o acento, né? Então, você pode usar ou não. Então, eu posso botar forma ou escrever sem o acento. Aí, o único problema é que se eu não colocar o acento, vai ficar parecendo forma, né? Mas está valendo. É que nem assim, ó, vou escrever uma frase aqui, ó. Fica meio confuso se você ler rápido. Ó, se você ler rápido, você vai ler o quê? A forma da forma é redonda. Hã? A forma da forma é redonda? A forma da forma é redonda? Não, a forma da forma é redonda. Então, a forma da forma, o formato da forma, né? Então, a forma da forma é redonda. Então, veja, é facultativo, pode usar ou não, mas, claro. Então, eles podem também, tá? Que nem essa questão aqui, por isso que eu falei, é uma questão boa para concurso. Né? Porque, está acentuada, está errado? Não, errado não está, porque você pode optar por usar o acento ou não. Né? Então, essa aqui é a correta, é a D. E mamãe comprou uma boia, boia é aquele princípio do joia, boia, aí perdeu o acento, porque é paroxítona em oi. É o caso do apoio, né? Boia. Então, é a letra D mesmo. O Teixeira levou essa, Araújo também foi na D, né? Então, vamos lá. É a única correta. Ele pede que... Isso é importante, tá, gente? Destaquem no texto, no comando. Vejam exatamente o que está pedindo. Porque todos os períodos abaixo estão mal acentuados, né? Aí você... A gente, tá? A nossa geração aí, a minha, de vocês, né? Que eu ainda sou um pouquinho mais antiga, né? Experiente. Mas, enfim... A nossa geração, ela sempre aprendeu a marcar, assinalar a correta. Né? Marque a certa, marque a correta. E era difícil a gente ver uma questão que marque a alternativa incorreta. Então, a gente acabou crescendo sempre buscando o que é certo. Aí pega uma alternativa dessa, assim, né? Uma questão dessa, todos os períodos abaixo estão mal acentuados, é certo, menos. Então, eu estou procurando o único que está correto. Né? E aí, às vezes, você olha a letra A, acha que essa daqui, puf, essa aqui é que está errada. Não, todas estão erradas, menos uma. Né? E a letra D. Então, gente, circulem, marquem, né? Observem aí o comando. Se for o caso, né, coloca ali alguma observação, procura a errada, né, a incorreta. Né? Escreve ali para poder marcar certo aí. Questão 295. Marquei D, marquei. Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras grifadas corretamente? Então, eu tenho bússola, plateia, caju e Panamá. Ó, pela plateia, eu já posso tirar, por exemplo, a D, né? Plateia. Aí, toda proparoxítona é acentuada, toda. Então, por exemplo, bússola. Né? Então, veja que eu separo a sílaba aqui, ó, bu, aí o dígrafo fica um para cada lado, né? Bússola. E aí a tônica está aqui. Então, eu falo bússola. Ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Então, a bússola vai ter que ter acento. Então, a gente vai lá e procura, né, uma bússola aí que esteja acentuada. Temos duas, temos A e C. Porque a D nós já tiramos por causa de plateia, né? Então, nós tiramos
Agora ficou sem B, D e E. Então, estamos entre A e C. Então, bússola, plateia, caju fica igual. E Panamá tem ou não tem acento? Isso, Panamá, né? Então, a sílaba tônica aí com acento. Panamá, letra A, tem acento. Bom, se todos os ditongos abertos em palavras oxítonas devem ser acentuados, a alternativa correta é... Essa questão é meio que peguinha, né? Se todos os ditongos abertos em palavras oxítonas, ou seja, é a última sílaba, ou seja, se você for pensar de trás para frente, é a primeira, né? Tipo, herói. Herói. Herói é oxítona, porque você vem aqui nos quadradinhos, lembra? O professor sempre botava quadradinho, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, aqui é oxítona. Então, o que está falando aqui no comando? Se todos os ditongos abertos, ou seja, aberto é e oi, né? Em palavras oxítonas devem ser acentuados, a alternativa correta é... Ou seja, em E e OI, que termina em E e OI, oxítona em E e OI, deve ser acentuada. Então, qual é a alternativa correta? Letra A é que não é. Por quê? Porque a A, ela é paroxítona, ela não é oxítona. Então, o meu comando diz que a palavra tem que ser oxítona. Então, é heróico está errado. Aí tem gente que se emociona, olha a letra A, é essa daí mesmo, tem acento, né? É ditongo. Espera aí, mas são palavras oxítonas. Então, ideia, Teixeira colocou ali letra E, né? Vamos ver, ideia também é paroxítona. Então, é o mesmo caso, né, do heróico, não é o que a gente busca, a gente quer oxítona, plástico. Né? Olha aí, não tem nem o ditongo no plástico. O ditongo são essas duas vogais juntas, o E e o OI aí do ditongo aberto. Não tem. Ainda é uma proparoxítona, né, acentuada. Café também não tem ditongo, né? Termina em E, tem acento, é oxítona sim, né? E tem o troféu, acho que esse aqui do El, né? El, né? Chapéu, troféu. Então, letra E. Muito bem. Aí você tem um ditongo, você não separa troféu, né? Então, você tem um ditongo oxítona. É a única que tem ditongo oxítona. E aí, não teria como ser diferente. Vamos a 297, ó. A alternativa é que todas as palavras recebem acento gráfico. Então, eu preciso de uma alternativa em que todo mundo vai ter acento. Pudico, rubrica, destruído, Piauí, campo, pólens, hífen, abdômens, feiura, pêssego, vírus, você, saúde, câmera, caixa, látex, item, pudico, gratuito e raiz. Não é gratuito, é gratuito. Se fosse gratuito, teria que ser hiato, ó, é gratuito. Tem gente que fala assim, eu já ouvi algumas pessoas falando, isso é gratuito. Né? Não é gratuito, não, é gratuito. Se fosse gratuito, ia ser gratuito. Né? Então, aqui não tem ato, não. É ditongo mesmo, é gratuito. Então, na hora de falar também é gratuito, não é gratuito. É gratuito. E aí, a gente vai assinalando aí onde tem acento, né? Letra D. Saúde, né? Quem é de saúde aí não pode, né? Esquecer desse acento. Vai ficar saúde. É o caso do gratuito, né? Ó, se fosse gratuito, vejam que ia levar o acento. Aí, senão fica saúde, né? Saúde. Saúde. Câmera tem um acento, né? Circunflexo no A, o chapeuzinho. Caíste e látex. Muito bem. Então, letra D, A297.
1298, essa é a da especialista da aeronáutica, ó. Marque a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as palavras que completam as lacunas do fragmento de texto abaixo. Então, ó, poucos têm consciência de que, quando ainda era jovem, ele pôde decidir por que caminho seguir. E aí, o que eu tenho de resposta? 298. Esse também é muito comum, tá? É o verbo ter, o verbo poder e o verbo por, né? Ou a preposição por aí, cai bastante em concurso, tá? Letra A, muito bem. Porque quando eu falo ele tem, esse verbo ter é sem acento. Então, ele tem sem acento. Mas eles têm, né? Tudo que for no plural, elas têm, poucos têm, muitos têm. Então, toda vez que for uma palavra no plural, o verbo ter, ele é acentuado. Então, eu tenho A, C. Aí, já tirei B, D, E, né? Já eliminei um bocado. Se eu usar acento no poder, né? No pôde, ou, senão eu vou ter uma diferença aí. Eu tenho pôde e tenho pode. Ele pode é presente, ele pôde é passado. Então, há poucos têm consciência de que quando ainda era jovem, passou. Então, não é ele pode, ele pôde, né? Passou. Então, tem acento. Então, eu continuo aqui entre A e C. Nada mudou, né? Aí, agora o por. Aí, o por tem o acento diferencial, diferente do para, né? Porque o para verbo tinha e perdeu. E o para preposição não tinha mesmo. Então, agora eles estão iguais. Você só vai saber a diferença deles dentro do contexto, né? Ele para abastecer. Aí eu sei que o primeiro é verbo, o segundo é preposição. Agora, o por, eu tenho o verbo pôr, vou pôr a garrafa sobre a mesa. Então, vou pôr, vou colocar. E tem o por, né? Ele vai por aqui, né? Enfim, a preposição. E aí, vamos ver. Poucos têm consciência de que, quando ainda era jovem, ele pôde decidir por que caminho seguir, né? Por qual caminho, né? Por onde ir. Então, esse por não é de verbo colocar, não é de pôr nada. Então, esse por aí é da preposição. E se é por da preposição, só pode ser a letra A. Tá? Antigamente, a galera ia fazer assim, ó. Ah, deixa eu ver qual que tem mais. E vai riscando. Façam isso não, tá? Isso aí acabou. Os professores começaram a ficar mais espertos em relação a isso. Eu mesmo já coloquei questão em prova que a única que era totalmente diferente era a resposta. Aí os alunos desconfiaram. Pô, só tem essa aqui que é totalmente diferente? Né? Aí falou, não, essa aqui não é. Já eliminaram a certa. Era a minha resposta. Né? Aí saíram eliminando. Né? Então, a gente às vezes coloca uma que é, né, um pouco diferente. Então, antigamente a gente ia arriscando. Qual que tem mais? Ah, sem acento tem mais, então vou tirar a A e a C. Não, não chutem assim, né? Tentem ver se vocês conseguem achar alguma coisa, pelo menos uma palavra, duas palavras, para ir por eliminação. Né? Agora, a gente tinha ficado entre A e C. Então, é 50% de chance. Ou você acerta ou você erra ali, 50%. Né? Mas vai eliminando as absurdas, não, né? Não deixa fazer unidunité ou a que tem mais, isso aí... Tá furada, tá? Então, sempre dei um chute um pouco mais consciente, né? Ver se tem alguma coisa ali que vocês conseguem achar, né? Vamos a 299. Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de também, incrível e caráter. Eu tenho em, né, no final. Aí, ível. Paroxítona em i. E caráter aí é paroxítona também. Acentuado. E aí, 299. Ah, muito bem. Também alguém.
hífen já está ali, né? Hífen, né? Nem a tônica, o fen, né? O tem também aí não é o caso, o a, esse a aí, né? E pólen, então, ó, oxítona terminada em en é acentuado, né? Paroxítona terminado em L, né? Então, ó, inverossímil, incrível, são paroxítonas terminadas em L. E paroxítona aí, que é acentuada ali, quer ver, caráter hambúrguer. É por causa da origem da palavra aí nesse caso. Aí já se torna um pouco mais difícil. Mas alguém verossímil já matava a questão, né? Então aí teria que observar aí pela origem da palavra, letra A. As duas aí já resolvi, o alguém verossímil. Eu acredito que quando eles colocam que assim alguma palavra que você precise voltar lá na origem, eles colocam um grupo de palavras. Então, dentro dessas, às vezes é só uma, né? Porque realmente, gente, sem consultar, vocês não vão conseguir fazer, né? Eu vou saber que, por exemplo, a palavra tigela vem de tegula. Por isso que tigela é escrito com G, né? Então, assim, é um negócio surreal, né? Fazer você saber por que é com G, por que é com J. Então, algumas palavras é melhor você memorizar, né? Por isso que eu falei, que nem na questão da ortografia, né? Na aula de ortografia, eu falei, é melhor às vezes fazer tipo um ditado. Pega essas palavras que mais caem nos concursos, eu coloquei lá nos exercícios, a gente ainda vai fazer mais exercício. Então, assim, pega essas palavras mais comuns, faz um ditado, errou, escreve 5 vezes, que nem a gente fazia antigamente, né? A pessoa fazia ditado, você errava e tinha que copiar 3, 5, 10 vezes, dependendo lá, né, do humor do professor. Essa aí é da ESA, ó, a 300. Assinale a alternativa em que os vocábulos obedecem às mesmas regras de acentuação gráfica das palavras temática e saúde, respectivamente. Hífen, ótimo, parabéns, mágico, médico, conteúdo, robótica, café, revólver e faísca. Eu acabei de falar da saúde, né? Ficou mais fácil aí agora. Saúde aí, no caso, é hiato, né? Não tem ditongo precedindo aí, então... Aí vai ocorrer o acento, né? Então, saúde... Muito bem. Temática, né? Médico, ó, temática. Ela é proparoxítona. Vamos lá nos quadradinhos aqui, ó. Temática. Então, ó, se eu for dividir nos quadradinhos. Temática, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, aqui o T sobrou, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, toda a proparoxítona é acentuada. E é o caso do médico, ó. Médico. Tá vendo? Então, vai ter aqui. E aí, então, médico é porque é proparoxítona e conteúdo aí é o caso de saúde, né? Que você tem um hiato aí, né? Saúde, conteúdo, é hiato. Muito bem. Então, 300, letra C. Viu? Já dava para voltar para a ESA, né? Já acertaram aí uma da ESA. Vamos lá. 301. Considerando as regras de acentuação gráfica, podemos afirmar que tem acento agudo. Ah, tá, está. Teria que estar entre aspas, por exemplo. Está tem acento. Está tem. O que é está tem? É está tem acento agudo na última sílaba, por ser palavra oxítona terminada em A. Essa palavra deveria estar ou com aspas ou então em itálico para destacar a palavra, né? Então, considerando as regras da acentuação gráfica, podemos afirmar que está tem acento agudo na última sílaba, por ser palavra paroxítona terminada em A. B. Está e números são acentuadas
As duas palavras, está e número, são acentuados com acento agudo de acordo com uma regra comum a ambas, as duas palavras aí. C, número é palavra proparoxítona, logo requer acentuação na antepenúltima sílaba, última, penúltima, antepenúltima. D, número é palavra oxítona, terminada em O, por isso recebe o acento agudo. E está é palavra oxítona, e toda palavra oxítona recebe acentuação na última sílaba. Não dá, né? Aí não. Exatamente, número é uma palavra muito bem proparoxítona, logo requer acentuação na antepenúltima sílaba, isso, porque é de trás para frente, última, penúltima e antepenúltima. Então, toda proparoxítona recebe acento na antepenúltima, né? A palavra está é acentuada porque ela é oxítona terminada em A, número é acentuada porque é proparoxítona. Toda proparoxítona leva acento. Então, letra C. Bom, vamos a 302. Marque a opção em que ambos os termos estão incorretamente grafados. Olha, esse incorretamente. Estou procurando, então, as palavras erradas. Coabitar, coerdeiro. Coordenar, coobrigar. Cofundador, codominar. Coexistência, coindicado. Corresponsável, consignatário. E aí, o que tem de errado aí? Marque a opção em que ambos os termos, ou seja, as duas palavras têm de estar escritas de forma errada. B. Isso, coordenar, coordenador, coobrigar. Lembra que nós vimos na aula passada que quando você tem iguais vogais iguais, não é iguais vogais, vogais iguais, ó, micro-ônibus, né? Você separa. Né? Antigamente era junto, que nem o micro-ondas, micro-ônibus, micro-ondas, era tudo junto. Depois separou. O anti-inflamatório era junto. Se você pegar a bula de um anti-inflamatório antigo, você vai ver que era junto. E aí agora é separado, porque anti termina com I, inflamatório começa com I. Então, separou. A única vogal que fica junto é quando inicia com co. Então, não vamos separar. Coordenar, coordenador, coordenação, coobrigar. Então, aqui vai ficar junto, tá? Porque é com co. O resto, esquece. Então, letra B é 302. Vamos a 303. 303, vamos lá. Ó, TJ aí do Goiás. Assinale a alternativa em que o hífen, conforme ao novo acordo, está sendo usado corretamente. Então, o hífen está bem empregado. Ó, letra A, ele fez sua autocrítica ontem. B, ela é muito mal educada. C, ele tomou um belo pontapé. D, fui ao supermercado, mas não entrei. E os raios infravermelhos ajudam em lesões. E o que vocês colocaram? Trezentos e três. C. Nós estamos procurando a certa, né? Bom, quem não vai no supermercado dançou, né? Achou que era com hífen aí, mas não é. Supermercado é tudo junto, né? Só vai saber quem realmente não, né? Quem vai ao supermercado. Então, a D não pode ser, nós estamos procurando a palavra correta. Vocês vão com Teixeira na letra C? Lembra das palavras que ganharam noção de... as palavras, né, que ganharam noção aí de composição, tipo girassol, manda-chuva, ficou tudo junto, o pontapé também ficou junto, perdeu esse hífen. Então, não vai ter o hífen. Então, a C e a D não é o que nós estamos procurando. Ou a gente opta aí por autocrítica, mal educada ou infravermelhos. E aí, o que vocês acham?
B? B. Mal e bem, né? Tipo, bem-vindo, é com hífen, tá? Bem-estar. Acho que tem ainda aquele programa, não tem, de manhã na Globo, acho, Bem-estar, né? Não sei se ainda tem, que era Fátima Bernardes, acho que era quem apresentava. Não sei se ainda tem, eu não vejo praticamente televisão, ainda mais de manhã. Então, assim, o bem vira mal, né? Mal. Então, vai manter o hífen. Bem educado, mal educado. Né? Então, o hífen permanece, tá? Agora, autocrítica. Virou uma palavra só. Autocrítica. Autoconhecimento. Só não vai ficar junto se tiver outra palavra que comece com O, que aí O com O vai separar, né? Aí, ó, autoajuda, tudo junto. Antigamente nós só tínhamos, né, alguns palavrões, tipo paralelepípedo, inconstitucionalissimamente. Agora temos muitos palavrões, né? Então, infravermelhos, tudo junto, não é infra, hífen, vermelho, não, infravermelho, supermercado, autocrítica, pontapé. Só o mal educado aí, que é com hífen, tá? Então, nesse caso, letra B. Gente, o negócio é fazer ditado. Pega o menino aí, já estuda junto com ele aí, porque isso aqui, né, já começa lá no ensino fundamental, então já estuda junto aí com o guri aí e faz ditado, faz um pro outro, porque realmente, veja, quem aprendeu a escrever, né, antes de 2009 vai encontrar dificuldades, porque, né, antes a gente tinha hífen, tudo separado, embora assim, eu não aposto no hífen para a prova, né? Mas é bom dar uma olhada, porque se for essas regras mais básicas, que nem eu dei na aula passada, tudo bem. Mas se for algo mais aprofundado... Ó, isso aqui é básico, tá? Esse aqui foi do TJ, é concurso, mas é um hífen básico. Agora, tem hífen que a gente precisa consultar, porque tem a exceção da exceção. Né? Toda regra tem sua exceção, mas agora a gente tem a exceção da exceção, né? Porque o hífen não ficou realmente bem formulado, não ficou redondinho. Tá? Então, assim, se eles forem colocar, vão colocar a questão assim, tá? Que nem do slide que eu coloquei para vocês na aula passada. Mas eu não aposto muito, não. Essa daqui, por exemplo, é da ESA também. Ultimamente eles não estão colocando nos concursos, né? Mas o TJ, essa aí acho que não é tão antiga, não. Essa aí já foi depois do acordo. Essa da ESA também. Vamos lá. Assinale o item que o uso do hífen está incorreto. Então, ó, já dei a dica aí, né? Do bem-vindo. Nem vi que tinha aí embaixo. Mas o bem-vindo, bem-estar, então essa aí a gente já sabe que essa palavra está certa. Mas infraestrutura, será que está certo? Né? Super-homem, autoeducação, a gente quer a errada. Então, assinale o item que o uso do hífen está incorreto. Então, tem que ter pelo menos uma palavra aí que esteja incoerente. 304, Teixeira colocou B. Mais alguém vai com ele? Vamos ver, infraestrutura, super-homem e autoeducação. Infraestrutura, terminou com a vogal, começou com outra. Vogais diferentes, está valendo. Então, pode juntar, só não pode juntar vogais iguais. Super-homem, né? Eu tenho uma palavra antes e a outra é com H. Toda palavra que iniciar com H, a segunda palavra iniciar com H, eu vou ter que ter o hífen aqui. Então... tá certo, super-homem. Autoeducação, vogais diferentes, eu posso juntar. Acabamos de fazer aqui autoconhecimento, autoajuda, autoeducação, então essa aí está correta. Vamos ver a B. B, o Araújo foi de D, né? Teixeira de B, Araújo foi de D. Então vamos pular B e a D, vamos deixar por último. Vamos na C, contramestre, não tem nada aqui que impeça aí a junção. Então,
Infravermelho, acabamos de ver, pode juntar, e autoescola. Né? Eu até comentei com vocês que na época ficou naquela... usa hífen, não usa hífen, autoescola, e eles colocavam lá o símbolo, né? O símbolo da Volkswagen, a alta, e deixava o símbolo lá atrás, né, no carro, aí deixava autoescola, aí deixava o símbolo no meio, porque ninguém sabia, né, se realmente, pô, mas será que junto? Será que é separado? Era uma confusão. Então, está correto. A C está correto, então não é o que a gente busca. Vamos pular a D, porque tem a opção D aí marcada. Extraoficial, termina com A e termina com O, pode juntar. Infrahepático, a segunda palavra começa com H, como super-homem. Então tem que ter o hífen, infra, hífen, hepático. Semirreta, antes era semi, aí reta. Então agora juntou, a gente dobra. Semi-reta. Já que juntou, senão ficava semireta, né? Aí tem que botar 2 R's. Então, é o caso da mini saia. Deixa eu ver se tem mini saia na última, para não... Senão vou dar a resposta também, né? Ó, mini saia. Era assim. Agora a mini saia ficou um pouquinho mais comprida, né? Não tá tão mini assim. Teve que aumentar um S, mini saia. A mini saia agora escreve assim. Então, quem é do tempo aí da mini saia, esquece, tá? Que agora tem 2 S. Então, tem que dobrar para juntar, senão fica mini saia, né? E aí, nós temos, então, a B e a D como opção. Vamos ver a B, então. Bem-vindo, separado, né, com hífen. Antessala, que é esse caso da mini saia, juntou. E aí teve que dobrar o S. E contra-regra é o caso da reta aqui, ó. Né? Semi-reta juntou tudo. Contra-regra, a palavra contra-regra agora escreve assim, ó. Contra-regra. Tá vendo? É desse jeito. Tem aluno que fala assim, poxa, eu não sei mais escrever, mas de fato a gente precisa, né, rever essas situações, porque de 2009, e pior que assim, até em sala de aula mesmo com os meninos, a gente às vezes pergunta, né, quem já estudou, né, quem realmente papirou lá o acordo ortográfico? Ninguém. Ó, neoescolástico, tá certo, porque neo termina com o, neo é o prefixo de novo, né? Então, neoescolástico, juntou. Ultrassom, antes era ultra hífen som, que nem a mini saia. Dobrou o S, juntou. E pseudo-herói porque começa com H, né? Que nem o super-homem, o infrahepático. A segunda palavra começa com H, então o hífen precisa estar lá, tá? Então é a B. Letra B. Vamos a 305, a última. Depois a gente vai falar um pouquinho de verbo. Fiz um resumão aí de verbo para dar uma ajuda aí, né? Mas é sempre interessante fazer um mapa mental, vocês irem resumindo conforme vocês acham que é mais fácil, né? Porque às vezes a gente faz o nosso resumo, um mapa mental nosso, acho que às vezes a gente consegue memorizar melhor. Eu sempre gostei de estudar muito com resumo. Vamos lá, na 305. Assinale a alternativa em que ocorre erro quanto ao emprego do hífen. Então, tem uma palavrinha aí que ou deveria ter hífen ou que não tem, enfim, vamos ver. Letra A. Foi iniciada a campanha pró-leite. B. O ex-aluno fez a sua autodefesa. C. O contra-regra comeu um contrafilé. D. Sua vida é um verdadeiro contrassenso. E o meia-direita deu início ao contra-ataque. Nós só temos uma palavrinha errada. C, foram unânimes aí. C, né? Então, esse aí vão ao açougue, né? Tá lá, contra-filé. Esse aí já sabe que contra-filé é junto. Não tem por que não estar junto, né? Termina com A, depois começa com
Consoante, vogal com consoante, pode juntar sem problema nenhum. Contra-regra juntou, tá certinho. O proleite também tá certo. O ex-aluno, todo ex, mantém a distância. Ex, né? Todo ex dá problema. Então, ex-aluno, ex-presidente, ex, né? Qualquer ex-namorada, né? Mantenha aí o hífen. Autodefesa também é o caso do contrafilé. Auto termina com O, defesa começa com a consoante, não tem problema em juntar. Contra-regra dobrou o R, mas o contrafilé não dá, tem que ser junto. Contrassenso, aí dobrou o S, que nem o caso da mini saia. O meia-direita aí deu início ao contra-ataque. O meia-direita aí, na verdade, ele está formando uma nova palavra, né? Tanto é que não é o meio, é o meia-direita, né? E aí, uma posição aí no futebol, né? E deu início ao contra-ataque. Então, contra-ataque termina com A e começa com A. E vogais iguais, nós precisamos separar. Que é o caso, né, do micro-ônibus, do micro-ondas, enfim, do anti-inflamatório. Então, letra C. Maravilha. Deu uma E aí, né? Bom, quem quiser pode fazer o print, né, para depois vocês corrigirem. Ah, não deu tempo de fazer, mas copia o gabarito e depois tenta fazer. Né? É interessante, de repente, imprimir, né, fazer aí um portfóliozinho, fura as páginas, né, bota num fichário, enfim, para ir estudando, né? De repente imprime lá o exercício 1, 2, 3, né? Vai refazendo, enfim, é bom para estudar. Mas a gente ainda vai fazer muito exercício. Nós estamos nos 300, ano passado eu cheguei acho que os 800, mais ou menos. Então a gente ainda tem muito tempo, é muita coisa para trabalhar. Bom, gente, é isso aí que eu falei, tá? Estudem e ditado, né? Escrevam. A melhor forma aí de aprender é escrever, reescrever, porque você vai fixando, vai gravando, vai ficando na memória, né? Uma hora vai absorver. Bom, vamos então para verbos. Deixa eu pegar aqui e colocar na telinha para vocês. Espera aí. Espera aí que travou aqui. Eita, cadê minha janelinha? Mas o material já está aí para vocês, tá? Ah, agora foi. Peraí, agora destravou. Pronto. Tirar e sair da janelinha para vocês não ficarem com nada cortado aí, né? Então vamos lá, vamos falar de verbos. Bom, gente, quando se pratica uma ação, a palavra que representa essa ação indica o momento em que ela ocorre, é o verbo, né? Tudo bem que a gente tem verbo que não é de ação, mas se eu estou me referindo a uma ação, e aí essa ação aí, ela é feita por meio do verbo. Então, eu ensinei muitas coisas para o meu colega. Então, eu ensinei, né? Essa é a ação. Então, essa ação, inclusive, está no pretérito. O que é o pretérito? Nada mais do que o passado, né? Então, algo que aconteceu. Eu ensinei muitas coisas para o meu colega, então é uma ação no passado. Bom, o verbo é uma palavra variável que pode exprimir a ação, estado ou fenômeno. Né? Como eu falei para vocês, nem sempre vai ser ação. Né? A ideia do verbo nem sempre vai ser ação. A gente tem andar, né? Caminhar, tem ação, mas nem sempre trabalhar, mas nem sempre. Então, a gente também tem verbos que
representa o estado e representa o fenômeno também. Então, vamos ver aqui os exemplos. Ó, botei um de cada. Aquele pedreiro trabalhou muito, então a ação dele, né, está no pretérito, a ação de trabalhar. Então, ele trabalhou, está no pretérito porque está no passado, né? Venta muito na primavera, então aí é um fenômeno, né? Não é a ação, é o fenômeno da natureza. Venta muito na primavera, inclusive está no presente. Ana ficará feliz com a tua chegada. Então, ela estará feliz, ela ficará feliz, o estado, né? E aí nós temos o futuro, tá? Então, ficará, né? Futuro. Bom, vamos ver então as conjugações verbais aí. Então, nós temos conjugação verbal. Existem 3 conjugações verbais. A primeira, que tem como vogal temática o A. Então, ó, cantar, pular, sonhar, né, falar, tá? Então, esse ar aí. Então, são verbos da primeira conjugação, tá? Então, que tem o ar no final, no infinitivo aí. A segunda, que tem como vogal temática o é. Então, vender, comer, chover, sofrer, beber, né? Então, esse é R aí no infinitivo. Então, vogal temática é. Né? Então, vejam que na primeira era o A, agora é o E. Cantar, vender. E a terceira conjugação, que tem como vogal temática o I. Então, partir, dividir, sorrir, abrir, abolir, né? Então, nós temos aí o ir. Então, primeira, segunda e terceira conjugação. Ar, ir. Tá? Bom, então nós temos aí, ó, tá vendo? Um quadrinho só para a gente, né, colocar aí como exemplo e visualizar, né, fica mais fácil. Então, primeira conjugação, verbos terminados em A, né, na segunda em er e na terceira em ir, tá? Então, tem aí alguns exemplos de verbos, né? Cantar, vender, partir, enfim. Bom, observação. O verbo pôr, assim como seus derivados, compor, repor, depor, eles pertencem aí, né, no caso o verbo pôr pertence, né, à segunda conjugação. Aí você vai falar assim, mas a segunda é com é, né, a vogal temática é, né, comer, beber, né, vamos voltar aqui, ó, vender, chover, sofrer, é a segunda. Mas por que ele é com é? O pôr é com o, e ele faz parte da segunda conjugação. Porque lá na origem, na forma antiga, a sua terminação era em er. Era poer, não era por. Então, nesses acordos ortográficos, né, as coisas foram modificando e foram perdendo. E aí, hoje, para a gente saber, tem que realmente buscar a etimologia da palavra, tem que estudar. Então, se torna um pouco mais difícil, porque nesses acordos aí as coisas foram, né, modificando. Que nem aqui, ó, quer ver? Vou tirar aqui da janelinha, deixa eu colocar de volta aqui no quadro. Que nem em Portugal, hoje, por exemplo, a gente escreve acção, ó. Né? Então, acção. Eu fiz uma ata uma vez em língua portuguesa de Portugal. Nossa, eu penei, apanhei, porque tantas palavras diferentes da nossa. Mas nós falávamos assim, escrevíamos assim, né? Nós escrevíamos acção. Aí perdemos esse C e ficou ação. Mas eles mantiveram. Por quê? Por causa da origem da palavra, que vem do latim, ó. Action. Todos são, né? Ele em inglês é shown. Pode testar aí, informação, information, né? Qualquer palavra que você vê que termina em são, você pode botar o shown aí que vai funcionar, porque vem do latim. Então, ação, action. Agora a gente vai trocar, não vai dar muito certo não, ó. Vai ficar assim, né? Nós já mexemos bastante aí na língua, né? Nós já modificamos muita coisa. Então, se você for olhar, por que o por termina com o e ele faz parte da segunda, né, conjugação? Justamente por isso. Vamos voltar aqui então. Espera aí aqui.
Então, porque ele era poer. Então, a vogal E, né, a vogal E no caso, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela-se em algumas formas do verbo. Então, quando você começa a conjugar, você vai observar esse E aí. Ele vai aparecer, né? Põe, pões, põe, né? E aí ele vai surgir. Aí ele põe, né? Ué, por que tem o E? Né? Porque antes o verbo pôr era poer. Bom, então, as pessoas, tá? Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, né? E são abordadas aí em duas situações, singular e plural. Então, eu tenho primeira pessoa do singular, eu. Se for primeira pessoa do plural, nós. Então, incluir mais alguém. Além de mim, tem mais alguém, né? Então, eu, nós. Tá? Então, exemplo, eu canto, nós cantamos. Segunda pessoa do singular, tu. Já a segunda pessoa do plural é o vós. Né? Ninguém mais usa o tu e o vós. Então é um perigo, né? É um problema, porque a gente não conjuga, a gente só usa você e vocês, né? E acaba não conjugando e perde, né? A gente perdeu um pouco isso aqui. As pessoas sabem falar, eu canto. Aí ele canta, nós cantamos e eles cantam, mas não sabem que é tu cantas e vós cantais. Né? Porque todo mundo fala, você canta. Aí fica igual a ele, né? E todo mundo fala, vocês cantam, aí fica igual a eles. E aí acaba, né, que ninguém sabe realmente conjugar, só sabe conjugar aí. Ninguém sabe conjugar a segunda pessoa mais, nem do singular, nem do plural. Porque ninguém mais usa praticamente o tu e o vós. Né? Então, normalmente só se usa na escrita e olhe lá. E aí a terceira pessoa do singular, né, ele ou ela, né? E a terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, tem aqui os exemplos de toda a conjugação do verbo cantar no presente do indicativo. Então, ó, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Percebam que o que ficou aqui de fora, em negrito, né? O cante é o radical, tá vendo? O que ficou de fora são as desinências, né? Então, as desinências são diferentes. Então, eu não preciso, às vezes, nem usar o sujeito. Né? Quando eu falo assim, cantamos, quem é que cantamos? Só pode ser nós. Né? Canto, quem é que canto? Eu. Cantam, quem é que cantam? Eles. Cantais, só pode ser vós. Então, assim, é uma desinência para cada sujeito, para eu, tu, ele, nós, vós, eles. Coisa que, por exemplo, no inglês a gente não pode, porque se eu falo eu canto, I sing. Aí tu cantas, né? You sing. Aí quando só chega no reshit que vai mudar, né? Sings e os outros vão ficar sing. Então, por isso que no inglês exige o sujeito, coisa que no português não precisa. Esse sujeito pode ser omitido, a gente vai falar disso. Se eu não me engano é na aula que vem. Eu não olhei aqui o planejamento hoje, mas se eu não me engano é na aula que vem. Então, sujeito e predicado, né? Então a gente vai falar disso, que a gente pode ter o sujeito oculto, né? O desinencial, porque quando a gente tira o sujeito, o próprio verbo acusa, né? Você já sabe dizer quem é. Bom, então as pessoas aí do discurso, tá? Primeira, segunda e terceira, do singular ou do plural. Nós temos os tempos verbais, né? Os tempos são presente, pretérito e futuro. Quando se fala em pretérito, lê-se passado, tá? Então, presente, ó, fato ocorrido no momento em que se fala, né? Faz. Pretérito, fato ocorrido antes. Então, um exemplo aí, fez. A gente usa o mesmo verbo para vocês perceberem aí a diferença. E o futuro, fato ocorrido depois, né? Ainda vai ocorrer aí, então fará. Então, aí nós colocamos o verbo aí no presente, no pretérito e no futuro. E o mesmo verbo para que vocês percebam, então, essas diferenças. Bom, o pretérito subdivide, né? Ou seja, o passado. Nós temos pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, o pretérito perfeito é uma ação que foi finalizada, né? Então, ação acabada. Exemplo, eu li o último romance de Rubens Fonseca. Então, eu li, já li, né? Não estou lendo. Não vou ler, não lerei, né? Então, assim, eu li, acabou. Então, perfeito, ação acabada.
Imperfeito, ação inacabada no momento a que se refere a narração, ó. Ele olhava o mar durante horas e horas. Ele olhou e acabou? Não. Ele olhava, então ele estava lá durante um período, né? Então isso é imperfeito, a gente não sabe exatamente, né? Estava lá durante o período, não sei quando foi que isso aconteceu, né? Não foi encerrado, ficou um tempo, enfim. Então isso é imperfeito. Então ação inacabada no momento a que se refere à narração. Naquele período lá ele olhava, então ele estava olhando, ele não terminou. E o mais que perfeito é a ação acabada ocorrida antes de outro fato no passado. Ou seja, é um passado antes do passado. Né? Quando eu notei, a água já transbordara da banheira. Então eu notei, só que quando eu notei, a água já tinha ido, né? Tipo assim, quando eu cheguei em casa, né, minha mãe já havia saído. Eu cheguei em casa, passado. Mas quando eu cheguei lá no passado, né, minha mãe já tinha saído, já havia saído. Então, um passado antes do outro passado. E aí esse passado é mais que perfeito. Então, a ação acabada, mas ocorrida antes de outro fato passado. Então, é o passado antes do passado. Aí esse é o mais que perfeito. Bom, o futuro subdivide-se em futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do presente, né, é o futuro que a gente, né, tá mais habituado. Embora nós falamos, né, a gente usa o verbo ir para tudo, né? Tipo, vou estudar, ao invés de falar estudarei. Né? Vou estudar amanhã. Não, estudarei amanhã. Esse é o futuro do presente, estudarei. Né? E a gente acaba usando essas locuções aí. Tudo a gente usa o verbo ir, né? Então, o futuro do presente refere-se a um fato imediato e certo. Eu comprarei ingressos para o teatro. E o futuro do pretérito é o ia. Né? Falaria, gostaria. Então, aí nós temos pode indicar condição, né, referindo-se a uma ação futura vinculada ao momento já passado. Então, aprenderia a tocar violão se tivesse ouvido para a música. Eu tinha ouvido para a música? Não. Então, né, não dava. Então, eu aprenderia a tocar violão. Se, né, eu teria passado se tivesse estudado mais. Eu estudei? Não. Então, esse é futuro do pretérito, é isso aí. Pode indicar condição, né? Geralmente é o se, né? Se tivesse estudado, se fizesse isso, né? E aí referindo-se a uma ação futura vinculada a um momento já passado. Se eu não tivesse tão acelerada, não teria batido o carro, né? Se a condição, né? Mas eu estava acelerado e não teve jeito. Bom, tabela de tempos verbais simples, tá? Então vamos ver aqui. Ó, nós temos o modo, já vou falar dos modos aqui, tá? Aqui mais pra frente, aqui, ó, eu falo do modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Então aqui, vou falar dos tempos também. Então, ó, o modo indicativo, deixa eu ver se aqui é. Então, modo indicativo, nós temos subjuntivo e imperativo. Aí nós temos no modo indicativo no presente, o tempo presente. Porque tem o indicativo do pretérito imperfeito, tem o indicativo do pretérito perfeito, tem o indicativo do pretérito mais que perfeito, do futuro do presente e do futuro do pretérito. Então, o indicativo é o verbo que nós temos mais, tá? É o modo que nós temos mais tempos verbais. Então, ó, na primeira conjugação, na segunda e na terceira. Então, botei um exemplo de cada aqui, ó. Indicativo no presente do verbo estudar. Então, estudo, escrevo, divido, né? Que é o verbo estudar, escrever e dividir. Né? Então, estudo, escrevo e divido. Acaba ficando tudo igual, né? Indicativo no pretérito imperfeito, ó. Estudava, escrevia e dividia. Pretérito perfeito do indicativo. Estudei, né? Escrevi e dividi. Aí o pretérito mais que perfeito. Então, aquele passado antes do passado, né? Estudara, escrevera e dividira. E o futuro do presente? Estudarei, escreverei e dividirei. E do
o indicativo, né? Futuro do pretérito no indicativo. Estudaria, escreveria, dividiria. Tá? Então, é interessante aí, de repente, até vocês estarem com essa colinha aí, né? Estudando, imprimindo aí, tem um tempinho, dá uma olhada, né? Escreve mais um grupo de verbos. Eu usei o verbo estudar, mas pega um outro verbo. Enfim, tem que dar uma papeirada. Tem muita coisa de verbo, né? Aí nós temos o subjuntivo, ó. O modo subjuntivo tem 3 tempos aqui. Tem o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, o presente do subjuntivo, estude, escreva, divida, né? Pretérito imperfeito, estudasse, escrevesse, dividisse, ó, o SSE, né? Falasse, né? Então, estudasse, escrevesse, né? Então, SSE aí representa o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Aí nós temos o futuro, né? No subjuntivo, estudar, escrever, dividir. E aí temos o imperativo da ordem, né? Então, imperativo afirmativo e negativo, que é o tempo deles. Então, estuda, escreve, divide. Então, estudes, escrevas e dividas. Bom, aí temos os verbos compostos, tá? Então, nós temos... Por que lá é simples, aqui é composto? Ó, porque aqui só tinha um verbo, tá vendo? O verbo estudar está sozinho, em todas as conjugações. Eu não tenho mais de um verbo. Então, ele é simples. Agora, os tempos verbais compostos, eles têm uma locução verbal, porque vai ser acompanhado do verbo ter, né? Então, por exemplo, se eu tenho pretérito perfeito composto do indicativo, eu vou ter tenho estudado, tenho escrito, tenho dividido. Se eu for usar o pretérito mais que perfeito composto, tinha estudado, tinha escrito, tinha dividido. Se eu usar o futuro do presente composto no indicativo, terei estudado, terei escrito, terei dividido. Se for o futuro do pretérito composto no indicativo, teria estudado, teria escrito, teria dividido. Aí no subjuntivo, então se eu tiver pretérito perfeito composto, é muita coisa, né, no subjuntivo, tenha estudado, tenha escrito, tenha dividido. Pretérito mais que perfeito composto, né, no subjuntivo, tivesse estudado, tivesse escrito, tivesse dividido. Eu lembro que a gente fazia tabelas, né? Que nem tabuada, que você fica lá, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, aí você fica copiando tabuada. Eu tinha uma professora de português que botava a gente para colocava a gente para escrever lá. Olha, agora eu quero que vocês conjuguem o verbo amar, comer e partir no futuro do pretérito composto. Você tinha que fazer a tabelinha, né? Cada dia ela passava aí 3 verbos, as 3, né, conjugações. Ar, ir, né? E aí ela escolheu um tempo e um modo. Enfim. Pretérito mais que perfeito composto, então tivesse estudado, tivesse escrito, tivesse dividido. Aí o futuro composto no subjuntivo, tiver estudado, tiver escrito e tiver dividido. Bom, os modos, né? O nome já diz, modo. Então, nós temos o modo indicativo. Então, que modo é esse? O que ele expressa? Então, o verbo expressa uma ação que provavelmente acontecerá, né? Uma certeza, trabalhando com reais possibilidades de concretização da ação verbal ou com a certeza comprovada da realização daquela ação. Então, o indicativo, o nome diz, é indicado, né? Ou seja, algo que provavelmente aí vai ocorrer. Né, vai acontecer aí algo mais certo. Modo subjuntivo é o contrário do indicativo, é o modo que expressa a dúvida, né, a incerteza, trabalhando aí com remotas possibilidades, né, de concretização da ação verbal. Lembra lá, ó, quer ver? Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu tivesse estudado, mas eu não estudei, aqui, ó, se estudasse mais, tá vendo? Então, esse aí é o modo subjuntivo, tá? Então, ele
vai trazer essa ideia de incerteza. E o modo imperativo, né? Então, o modo imperativo geralmente ele é utilizado para quê? Para dar ordens, né? Abra a porta. Por mais que você seja, né, dê uma ordem de forma educada, abra a porta, por gentileza, por favor. Por mais que você utilize aí, né, uma palavra aí, né, com educação, mas é uma ordem, né, um pedido. Então, apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa. E com ele nos dirigimos diretamente a alguém, em segunda pessoa, expressando o que queremos que esta pessoa ou estas pessoas façam, né? Façam. Pode indicar uma ordem, um pedido, um conselho, dependendo da entonação e do contexto em que é aplicado. Então, aquilo que eu falei, pode ser uma ordem, né? É ordinário, marche, né? Então, pode ser só um pedido, pode ser até um conselho mesmo, né? Abra a porta, é melhor para você, né? Estou dando um conselho. Aí, posso pedir, abra a porta, por favor, né? Abra a porta. Enfim, depende aí da entonação, depende aí, né, de como eu vou escrever e vou colocar ou falar. Bom, aí eu fiz um tabelão para a gente poder visualizar melhor quando está tudo junto aí, né? Porque quando junta tudo é que é o problema. Então, olha só. Aqui nós temos, porque lembra que o imperativo é o da ordem, né? Então, o imperativo aqui a gente deixa de fora. Então, a gente vai falar do modo indicativo e do modo subjuntivo. Então, vamos ver aqui na tabela, ó. Indicativo, modo, e subjuntivo. Então, nessa tabela aqui, a gente tem um resumo, né, uma visão melhor, tá? De como o verbo ele é conjugado e os exemplos aqui, tá vendo? Ou seja, como é que a gente emprega cada um deles, quando ele é simples e quando ele é composto, tem um emprego de cada um e tem um exemplo. Então, acho que essa tabela aqui facilita bastante. Vamos ver aqui, ó. Se eu tenho no indicativo, eu tenho os tempos presente, pretérito e futuro. E no subjuntivo, eu também tenho presente, pretérito e futuro. Aí eu tenho, né, no pretérito, no presente, né, aqui, vou ter aquele, o normal, né, que a gente normalmente usa, que é o presente do indicativo, o presente do subjuntivo, só ele. Aí o pretérito ele é dividido, imperfeito e imperfeito. Tá vendo? E mais que perfeito. Aqui também no subjuntivo ele é dividido em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Tá vendo? Então, as mesmas divisões que eu tenho aqui embaixo. Aí, só que aqui no indicativo eu tenho o simples e o composto, né? Em todos eles, tá? Ó, simples e composto. Ah, perdão, não tenho no imperfeito, né? Eu tenho perfeito, simples e composto, mais o perfeito, simples e composto. Aí aqui não, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, futuro do presente e futuro do pretérito, simples e composto, E o pretérito, perfeito, perfeito mais que perfeito, né? E o futuro aqui, no caso, simples e composto. Então, vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui o indicativo no presente. Então, ó, quando é que eu uso? Né? Em que situação? Indicação simultânea ao momento da fala. Né? Então, um exemplo, agora sonho com uma viagem. Aí, pretérito perfeito simples, indica ação concluída no passado. Ontem sonhei, acabou. Foi ontem, né? Sonhei com você. Agora, no composto, indicação que se estende até o presente. Tenho sonhado menos. Então, ultimamente, tenho sonhado menos. Eu não parei de sonhar, mas estou sonhando menos. Né? Tenho sonhado com você. Aí o pretérito imperfeito indica ação passada não concluída que perdurou antes de ser concluída. Aí o exemplo, durante seu afastamento pela lesão, o jogador sonhava com a volta aos campos. Aí pretérito do indicativo mais que perfeito, simples ou composto aqui. Então, tanto faz ser simples ou composto, ele indica ação passada anterior a outra também passada. Então, passado antes do passado. Só que simples só vai ter um verbo, composto vai ter dois, né? Locução aí verbal. Então, ó, vou pegar aqui, ó. Sonhara na infância com o lugar que visitei ontem. Então, eu visitei, né? Sonhara na infância
com lugar que, ou seja, é um verbo antes do, né, um tempo verbal que ocorreu antes do outro no passado. E aqui ele é locução, que é composto. Tinha sonhado na infância com o lugar que visitei ontem. Aí nós temos o futuro do presente simples, né, que indica ação futura, sem estabelecer relação com outro fato, então sonharei com a festa, né, e o futuro do presente composto, que vai indicar ação futura anterior a outra futura. Então, quando acordar amanhã, eu vou acordar já é futuro, né? Quando acordar amanhã, terei sonhado novamente a mesma coisa. Depois nós temos futuro do pretérito simples, né, no modo indicativo, indicação posterior a outra passada. Então, naquele dia passou a manhã tranquilo porque só sonharia com acidente à tarde. E aí o futuro do pretérito composto indica posterioridade de uma ação incerta em relação a um ato anterior. Então, um exemplo aqui, garantir o que ela teria sonhado durante mais tempo. Aí nós temos subjuntivo. Subjuntivo acho que é um pouco mais simples, né, de compreender. Vamos ver aqui, ó, presente. Indica simultaneidade associada à noção de incerteza, possibilidade e desejo. Convém que você pense melhor. E aí o pretérito perfeito indica a anterioridade de uma ação incerta concluída antes da outra. Torço que ao amanhecer, né, você tenha pensado em uma solução. Depois, no imperfeito, indica anterioridade associada à noção de incerteza, ou seja, possibilidade, desejo. Como uma preocupação como a minha, você talvez pensasse mais. Pretérito mais que perfeito, indica anterioridade remota, associada à noção de incerteza, possibilidade e desejo. Então, talvez tivesse pensado na saída mais fácil. E aí tem o futuro no subjuntivo, que é o simples e composto também. Então, aqui em cima tem um exemplo do simples, embaixo aqui o exemplo do composto. E aí o que a gente tem aqui? Ó? Indica anterioridade associada à noção de incerteza, possibilidade, em sentenças subordinadas. Então, ó, ele só vai responder se pensar, né? Ele só vai responder se tiver pensado antes. Né? Então, aí eu tenho o simples e eu tenho também o composto. Deixa eu beber aqui, ó, a garganta tá... Ah, beleza, começa a secura aqui. A garganta é que sofre. Bom, então o tabelão aí, né, acho que dá pra gente ter uma ideia, né? Um bom papiro aí. Bom, verbos irregulares e irregulares, né? Bom, os verbos que não apresentam nenhuma alteração em seu radical ou nas desinências são considerados verbos regulares. Ou seja, ele se mantém regular, o nome já diz, ele se mantém regular. Ele não apresenta alteração. Nem no radical, né, que é aquele tipo cantar, cante, né, vai ficar igual para todo mundo, só vai mudando aí, né, a terminação, as desinências. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, né? Então, o cante é o radical. Não mudou em nenhum momento. É diferente do verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, entendeu? Então, assim, veja que vai modificando o radical. Eu venho, tu vens, ele vem. Né? Então, o radical vai modificando. E esse aqui, no caso, é verbo regular, tá? Que a gente está falando aqui agora. Depois a gente vai para os irregulares. E aí eu vou dar também uma listinha aqui, né? Uma lista pequena, mas dos verbos irregulares que mais caem na prova. Então, vamos ver. Ó. Portanto, os verbos que, ao serem conjugados, sofrem alteração no radical e nas desinências são denominados verbos irregulares. Então, os regulares, eles não sofrem alteração. O radical permanece, né? Não tem alteração em desinências. E os irregulares, eles vão mudar, o nome já diz, é irregular. Então, para identificar se o verbo é regular ou irregular, o que eu faço? Então, você precisa conjugá-lo no presente ou no pretérito perfeito do indicativo.
Então, escolha um tempo verbal. Ah, eu quero usar no presente. Não, eu quero usar no pretérito perfeito indicativo. E aí você conjuga, e você vai perceber de cara se ele é regular ou irregular, porque ele vai modificar se for irregular. Se não, ele vai se mantendo. Então, caso ele siga o mesmo modelo de conjugação nesses dois tempos verbais, tanto no presente como no pretérito perfeito indicativo, significa que nos outros também será. Então, se ele se mantém regular aqui, pode ter certeza que ele vai ser regular em todos os tempos verbais, em todos os modos. Então, a gente não vai ter problema. Agora, caso contrário, se você vê que ele foi modificando, né, nas conjugações, então ele vai ser irregular. Olha só, verbo regular. A gente vê a diferença. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei, ó, como verificar se um verbo é regular. Então, pegamos o verbo beber, que é o verbo da segunda conjugação, porque termina em E, né? A vogal temática é o E. Lembra que a primeira conjugação, cantar, é no A, e a terceira é no I, partir. Agora, beber é da segunda. Então, eu vou pegar aqui, ó, o radical dele vai ficando sempre do mesmo jeito, ó. Aí, eu pego ele no presente do indicativo e vamos conjugar. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Certo? Então, o radical não modificou, ficou tudo bebe, né? E agora vamos ver se mudou as desinências. Vamos pegar o verbo vender. Também, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Então, veja que eles são regulares, tanto o verbo beber quanto o verbo vender, porque nada modificou. Nem o radical deles, né, que é o bebe e o vende, né? E nem as desinências, ó, o, s, né, o emos. Agora vamos pegar aqui ele no pretérito perfeito do indicativo. Vamos ver se continua do mesmo jeito, ó. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Aí vamos pegar o verbo vender também. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendeste, eles venderam. Então, também permaneceu, ó, o radical bebe, igualzinho, tanto faz, tanto no presente do indicativo como no pretérito perfeito do indicativo. O radical permaneceu, né? Tanto do verbo beber quanto do verbo vender. E as desinências também foram permanecendo, ó, i com i, este, eu, emos, emos. Então, claro que no tempo, pretérito perfeito indicativo, né? E aqui no presente do indicativo. Então, se eu conjuguei os dois aqui, né, deu tudo certinho, tudo igual, nada movimentou, é porque ele é um verbo regular. Então, não só o verbo beber, mas o verbo vender, os dois são regulares. Então, coloquei aqui uma observação, né? Observe que o verbo beber conserva o mesmo radical, bebe, né? Em todas as pessoas do presente e do pretérito perfeito indicativo, assim como vender também. Né? Então, não só o beber como o vender, eles são verbos regulares. Tá? Então, veja que não modificou. Agora, você quer ver se é um verbo irregular? Aí você vai ver que vai mudar. Ó. São os verbos que, em algum tempo, a pessoa apresenta alteração no radical ou nas desinências. As desinências são essas terminações, né? Que eu sei que vendemos nós, porque só nós usamos o emos, né? Vendo eu, porque só eu uso o, né? Que nem aqui, vendi, eu uso. Então, isso aqui são as desinências, aqueles que são. As desinências são essas terminações que são acopladas aqui nos radicais, né? Então, se sofrer alteração no radical ou nessas desinências, pode ter certeza que eles são irregulares. Então, para saber se o verbo é irregular, deve-se conjugá-lo no presente do indicativo, que nem a gente acabou de fazer, e no pretérito perfeito indicativo. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Se houver qualquer irregularidade, ele aparecerá em um desses tempos, pode ter certeza. E se ele aparecer aqui, pode ter certeza que ele também vai aparecer em outras conjugações, tá? Então, olha aí, peguei um exemplo do verbo pedir, né? O verbo pedir tem como radical pede, né? Tiro o ir, né? Então, aqui é o pede, né?
Aí já começa com o primeiro, né? A primeira pessoa. Eu peço. Olha aí. Já não tem o D desapareceu e deu vez aí para ser cedilha. Aí tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Então veja que no resto mantém o radical, né? Só que aqui, primeira pessoa do singular, já deu uma, pronto, já viu que ele é irregular. Se é conjugar um, já vê que ficou diferente, esquece. Aqui já não, eu pedi, tu pediste, ele pediu, nós pedimos, vós pediste, eles pediram. Tá vendo? Então, houve mudança no radical aqui, né? O P é C cedilha no lugar de P é D. Então, o verbo pedir, portanto, é um verbo irregular. Se der diferença em um, ele já é irregular. Porque o nome diz, né? Regular segue igual aí, segue de forma regular. Irregular já modificou, então não dá. Pegar outro exemplo aqui, ó. O verbo estar na primeira conjugação, né? Então, temos o radical EST. Presente indicativo, eu estou, né? Tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão, né? Então, aqui, o que nós percebemos, ó? Vamos pegar o verbo amar. Eu amo, opa, estou. Aí aqui, amo. Ó, a irregularidade apareceu na primeira pessoa do singular presente do indicativo. Portanto, não é necessário conjugar o verbo no pretérito perfeito do indicativo, pois já se manifestou logo no início. Então, a desinência ou não é a mesma do verbo amar, né? Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Ainda tem a outra aqui, né? Então, ó, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então, já modificou aqui. Na primeira, já vi que o verbo estar aí, ele é um verbo irregular, tá? Então, se você testar e já ver que em alguma coisa ele já deu diferente, ele é irregular. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma listinha, não são muitos não, mas são os mais usados e são os que mais caem nas provas aí, né? Os verbos irregulares. Então, são os preferidinhos nas peguinhas, né, dos concursos. Então, nós temos aqui, ó, o verbo dizer. No presente do indicativo, ó, digo, dizes, tá vendo? Aqui é D e G, aqui é D e Z, né? Então, eu digo, dizes, diz, dizemos, dizeis, dizem. Aí, no pretérito perfeito indicativo, disse, trocou do G para o Z, para o S, né? Dissestes, disse, e assim vai. Direi, olha aí o futuro. Então, se deu errado num... Gente, de todos os tempos verbais que vocês tentarem, vai ter irregularidade. Se ele é irregular em um tempo verbal, nem precisa se preocupar, porque ele vai ser irregular geral. Então, ó, direi, com R, dirás, dirá. Verbo fazer, totalmente irregular. Ó, presente do indicativo, eu faço, com C cedilha. Tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Aí no pretérito perfeito indicativo, eu fiz. Então aqui eu tinha, ficou o FA, porque o verbo fazer, o radical é FAZ, né? Aí já apareceu C cedilha, depois fica no Z, né? Aí aqui já aparece FIZ. Fiz, fizeste, fez, fizemos, fizeste. Olha aqui, ainda apareceu um fez no meio, né? Fizeram, então totalmente irregular. Farei. Farás, fará, no futuro do presente do indicativo. Então, o verbo dizer, né, o verbo fazer, são os verbos irregulares queridinhos aí. O verbo ir, né, no presente do indicativo, vou, vais, vai, vamos, ides, vão, olha o ides, né, vão, e na verdade, né, ele é ir. Aí vira ver, né? Vou, vais, vai, vamos, ides, vão.
Pretérito perfeito indicativo, fui, foste, foi, fomos, fostes, foram. E no futuro do presente indicativo, irei, irás, irá, iremos, ireis, irão. E no futuro do subjuntivo, for, fores, for, formos, fordes e forem. O verbo ir também é um verbo bem usado, né? Verbo querer. No presente indicativo, ó, quero, queres, quer, queremos, quereis, querem. Né? No pretérito perfeito indicativo, quis, né? Bem diferente do verbo querer, quiseste, quis, quisemos e assim vai. Presente do subjuntivo, queira, queiras, queira, queiramos, queirais e queiram. Veja, então, a mudança é bem radical. Agora, muito cuidado com o verbo ver e vir. Tá? Porque muita gente confunde, né, o verbo que vê aqui. Se eu vir, né, aqui, se eu vier. Essa aqui é danada de concurso aqui, ó. No verbo ver no futuro do substantivo, substantivo. No verbo ver no futuro do subjuntivo. Então, se eu vir, né? Se eu vir João pela rua, falarei com ele. Então, se eu vir, ou seja, as pessoas falam, se eu ver, né? Se eu ver o João, né? Não, é se eu vir, tá? Então, é vir. E aqui, o vir, no caso, né? Vai ser vier, se eu vier. Então, assim, o verbo ver, eu coloquei os dois aqui bem próximos mesmo, né? Nessa caixa, que é para vocês visualizarem, porque o verbo ver e o verbo vir, esses são realmente os campeões aí, né, nos concursos públicos, tá? Estou falando assim, não só de militar, né, mas concurso público em geral, eles estão lá, né? Concurso voltado para direito, administração, pode ter certeza, no português tem uma questãozinha lá com ver e com vir. Então, ó, o ver, no presente indicativo eu tenho vejo, vês, vê, vemos, vedes, veem. Perdeu inclusive o acento, porque antes tinha, né, o acento. Agora nem tem mais, não vem. Pretérito perfeito do indicativo. Vi, viste, viu, vimos, vistes, viram. Futuro do presente indicativo, ó, verei, verás, verá. Futuro do subjuntivo, vir, vires, vir, de novo, ó, virmos, virdes, virem, e o vir, né, presente indicativo, venho, vens, vem, vimos, vindes, vem. Tem um site até muito legal, se eu não me engano, deixa eu ver se esse aqui, peraí, deixa eu colocar aqui, conjugação de verbos. Eu lembro que às vezes tinha gente que toda hora me perguntava, e aí eu até indiquei uma vez esse site. Eu acho que esse aqui, conjugação. Acho que põe no Google conjugação de verbo, já nem lembro, mas ele é tão bom. Aí tem todas as formas, tabela, tem. Deixa eu ver se eu conjuga-me.net, mas enfim. Então, nós temos aqui, eu vou procurar ele aqui. Aí nós temos, ó, pretérito perfeito indicativo. Vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram. Futuro do presente do indicativo, virei, virás, virá. Né? E o futuro do subjuntivo. Vier, vieres, viermos, vierdes e vierem. Né? Então, a gente tem aqui os verbos totalmente irregulares. Então, gente, aqui realmente verbo é para papirar, não tem jeito, né? E comecem a estudar, né? Veja aí né, o que normalmente eles cobraram nas provas anteriores. A gente vai fazer exercício, né? Algumas coisas eu coloquei lá para vocês e a gente ainda vai fazer muito exercício depois. Bom, em falar em exercício, então é isso aqui. Aí eu peço que vocês então peguem os exercícios aí e vejam o que vocês conseguem
fazer. Vamos lá que a gente ainda tem um tempinho, dá para fazer pelo menos aí as 2 ou as 3 primeiras. Vamos ver o que a gente consegue. Deixa eu tirar aqui. Começa no exercício 300 e enquanto vocês vão fazendo, vou ver se eu acho aqui a tabela. Conjugador.com.br, não é esse. Tem até uns joguinhos. Tem um site aqui, wordwall.net, tem uns joguinhos que vocês podem brincar aí um pouquinho com os verbos. Acho que vai fixando, já ajuda um pouco. Ó, gira aqui a roda. No restaurante, eu, pontinho, pontinho, um suco de laranja e uma massa, por favor. Aí o verbo querer, né? Aí você retoma, aí gira de novo, tá vendo? Tem muita coisa hoje na internet. Então, assim, vou aproveitar que o almoço dá uma descansada, mas, né, vou dar uma estudada aqui. Esse aqui é o Wordwall. Acho que vale a pena aí dar uma estudada. Peraí. Wordwall.net. Aí, conjugação de verbos, Word. Isso é site, tá? Wordwall, nem é aplicativo não, .net. Tá vendo? Aí você coloca lá em conjugação de verbos. Eu gosto muito desse site. Tem várias coisas aqui, não tem só isso não. Aí, tá vendo? Tem várias alternativas aqui, vários tipos de jogos, Então é tudo site. Pelo menos você assim vai relaxar um pouco a cabeça, vou jogar alguma coisa aqui, vou brincar um pouquinho e vou estudar ao mesmo tempo, né? Estudar brincando. Olha aí que coisa boa. Eu tinha um aplicativo aqui também, deixa eu ver se eu acho. É esse conjugação, www.conjugação.com.br. Só que não tem C cedilha, não tem tio também, fica conjugacal, né? Conjugação.com.br. Aí ele explica aqui, por exemplo, peguei aqui o verbo cair, Tá vendo? Aí diz assim, o verbo cair apresenta duas particularidades na sua conjugação, a vogal I acentuado quando tônica. Ele vai dando aqui faz uma introdução, né? Um erro frequente na conjugação do verbo cair é cair.
né, essa forma verbal não está correta. Então, eles caem sem ir. Aí ele vai falar gerúndio, caindo, participio passado, caído, infinitivo. E aí vai conjugando aqui, ó, em todos os tempos. Né? Aí tem as tabelinhas. Então, ajuda. Né? Claro que ninguém vai ficar aí decorando, né, isso. Mas, enfim, já treina um pouquinho, estuda. Deixa eu pegar aqui. (306) hoje, né? Já tem resposta aí, o pessoal tá afiado já. Tô aqui tentando saber onde foi que nós paramos, paguei aqui, nem percebi. O pessoal já está respondendo. Deixa eu ver o que a gente vai ver na aula que vem aqui, peraí. Termos essenciais da oração. Está quase acabando o conteúdo, tem pouca coisa. Aí depois a gente vai ficar fazendo exercício. Tem 6 e 7, vamos ver aqui, peraí, deixa eu abrir aqui o exercício, estava até baixando ainda o meu exercício aqui, que nem estava aqui no computador. Já não vai nem para ler, porque não está aqui, mas vamos lá. 306. Vamos ver 307. Então vamos lá, vamos ler aqui. Bom, que desejamos para os nossos filhos? Que eles sejam felizes. Sorrimos ao vê-los por aí, a correr, a pular, a cantar, a brincar, pensando nas coisas de criança. Mas enquanto brincam e riem, eles não pensam em nós. Se um filho ao se levantar viesse até você e o elogiasse e agradecesse porque você lhe deu a vida e jurasse amor para sempre, e fizesse a mesma coisa na hora do almoço e repetisse os mesmos gestos e palavras ao meio da tarde, e de noite fizesse tudo de novo, suspeitaríamos de que alguma coisa não está bem. O que desejamos é que eles gozem a vida sem pensar em nós. Quem pensa demais e fala demais sobre Deus é porque não está respirando. Então, esse é um texto extraído aí do texto Deus e a Beleza, né, de Rubens Alves. Rubens Alves aí escreveu várias crônicas, vários textos, enfim. Então, vamos lá. A respeito dos verbos viesse, elogiasse e agradecesse, analise as alternativas a seguir e assinale a correta. Bom, letra A. Estão conjugados na terceira pessoa do singular, pois se referem a um filho. B.
Estão empregados no modo imperativo, pois indicam conselhos e dicas ao leitor. C. São irregulares e intransitivos. A gente vai falar de transitividade ainda, né? Dada a peculiaridade literária do texto, né? E transitividade do verbo, né? Então, assim, se ele é objeto direto, indireto, né? Enfim, mas isso aqui a gente vai falar depois, mas acho que dá para resolver a questão. D. São verbos defectivos, por isso recebe essa terminação em SSE. E todos os verbos são regulares e encontram-se no futuro simples. E aí vocês colocaram letra A. Exato, eles estão conjugados na terceira pessoa do singular, né, pois se refere ao filho. Se ele, né, viesse, se ele elogiasse, né, ele agradecesse, né, então tá certinho. Não é imperativo, porque imperativo indica conselho, ordem, né? São irregulares, intransitivos, dada a peculiaridade literária do texto, ou seja, só por causa da peculiaridade literária do texto, eles são irregulares e intransitivos, né? A gente não pode afirmar dessa forma. Verbos defectivos são aqueles que a gente não consegue, eu já tinha comentado isso naquela aula de verbos, tá? Tem uma aula de verbos que é a de classe de palavras. Eu só falei que eu ia trazer verbo de novo para dar uma reforçada. Mas a gente comentou sobre verbos defectivos naquela aula de classe de palavras. Foi no início, tá? Deixa eu ver aqui que aula foi até para, né, quem não assistiu, quem chegou depois. Quer ver? Classes gramaticais aqui, ó. Aula 7, tá? Eu gosto de enumerar justamente para depois, né, me encontrar aqui. Então, senão depois eu me perco. Então, aula 7. Tá? Eu já tinha falado de verbos. E o verbo defectivo é aqueles que a gente não consegue conjugar em todas as pessoas. Então, o verbo polir. Eu o quê? Pulo? Né? Então, ele pole, nós polimos, mas então a gente não tem como conjugar em todas as pessoas, não é esse caso aí. E aí, todos os verbos são regulares e encontram-se no futuro simples, não está no futuro simples. Né? Então, SSE, lembra que eu ainda falei que é subjuntivo, né? Então, eu ainda comentei na hora que a gente estava falando lá na tabela. Então, letra A, muito bem. E vamos fazer então a 7, e aí depois as outras eu vou deixar para vocês papirarem em casa, né? Que aí tem que estudar um pouco mais o verbo, senão vocês vão sair chutando, fazendo as coisas de qualquer jeito, né? E aí vocês têm mais uma semaninha aí para papirar. Então vamos lá na 307, ó. Os verbos a correr, a pular, a cantar, a brincar, eles estão empregados no subjuntivo, no indicativo, no imperativo, no infinitivo ou no gerúndio? E aí? D foi unânime? É o gerúndio daquela ideia do ando, endo, indo, né? É imperativo a ordem, é subjuntivo e indicativo não, né? Porque eles estão no infinitivo, né? Correr, pular, cantar, brincar, né? Então, verbos aí, ó, na segunda, primeira, né? Primeira e segunda conjugação, né? Então, quando ele tem essa terminação em ar, ir, né? Eles estão no infinitivo. É a partir do momento que eu começo a conjugar, né, nas pessoas, eu, tu, ele, nós, aí, enfim, eu começo até a conjugação deles. Mas até então eles estão no infinitivo e aí seria letra D. Ok? Então é isso, pessoal. Espero aí que, né, vocês aproveitem bastante. Aproveita para brincar também um pouquinho, né? Estudar e brincar, mas primeiro tem que papirar, né? Porque senão vai chegar aqui e não vai conseguir acertar nada, né? Então, eu vou procurar mais uns sites, acho que tem mais algumas coisas. Tinha um aplicativo, eu dei uma olhada aqui, mas eu não achei. Não sei se eu desinstalei, porque estava dando alguns bugs aqui, eu tive que dar uma desinstalada em alguns aplicativos, mas é interessante, né? Pelo menos para dar uma relaxada, né? Tem dia que o estresse é grande, não tem muito tempo, então, pelo menos na hora do almoço, né, brincar um pouquinho aí estudando, certo? Então é isso, gente. Não esqueçam que amanhã tem aula, então, tá? Com o professor Ailton e
na sexta também. Parece que ele vai pegar aí a sexta-feira, tá bom? Então, boa noite, bom descanso aí, bom resto de semana e bom final de semana aí para vocês. Tchau, tchau, até a próxima.